Olá pessoal! Esse é o canal Audiobook Lendotube. Vamos para mais uma história incrível? O livro de hoje, O Testamento de Nora Roberts, foi o pedido de um de nossos inscritos. Não esquece de deixar teu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer. E me conta no final o que achou da história. Capítulo 16. Tem um minuto, Will? Vila levantou o olhar dos papéis que cobriam o escritório e fez um esforço para não pensar em cifras. Deus, que cara era a semente forrageira, mas se pensavam resembrar queria começar em seguida. Os pesos dos animais nascidos e dos desmamados giravam em sua cabeça quando fechou o livro maior. Perdão. É óbvio, Han. Algum problema? Não exatamente. Sentou-se com o chapéu na mão. O inverno tinha sido duro com seus ossos. A idade é dura com os ossos, corrigiu-se, e com cada inverno que passava começava a sentir mais os anos. Fui ao curral de engorda tal como queria. Parece que vai bem. Conhece o Beal Hadley do rancho High Springs? Sim, lembro-me do Beal. Ficou de pé para adicionar outro lenho ao fogo. Conhecia os ossos do Han tanto como os conhecia Han mesmo. Meu Deus, Han, deve ter 80 anos. Disse-me que esta primavera cumpriu 83. E te asseguro que conversando com ele é difícil colocar vaza. Han depositou o chapéu sobre seus joelhos e tamborilou os dedos sobre o braço da poltrona. Resultava estranho estar sentado ali, onde tinha estado tantas vezes, e ver a Vila atrás do escritório com uma taça de café a seu lado, em lugar do velho com um copo de uísque na mão. Santo Deus, como bebia esse homem! Vila lutava por conter sua impaciência. Quando Han queria chegar a alguma parte, tomava seu tempo e o de todos os outros. Ela muitas vezes pensava que falar com ele devia parecer-se com ver o movimento de uma geleira. Nasciam e morriam gerações inteiras antes de que alguém chegasse ao fim da questão. Beal Hadley Han? Ah já. Suponho que saberá que o filho se mudou ao Scottsdale, Arizona. Faz mais ou menos 20 ou 25 anos. Esse é Beal Jr., quem, segundo os cálculos da Vila, devia ter como 60. E, bom, a esposa do Beal, é Ed Hadley. É a que faz esses picles de melão que sempre ganham o primeiro prêmio na feira do condado. Parece que tem uma artrite muito forte. Lamento me inteirar disso. Se o inverno cedia logo, refletiu Vila deixando vagar seus pensamentos, averiguaria se Lily não tinha vontades de semear um pomar. Um verdadeiro pomar. O inverno foi duro, comentou Han. Não parece querer afrouxar e nos aproximamos da época dos partos. Já sei. Estou pensando em adicionar outro estábulo para partos. Poderia ser uma ideia, respondeu Han sem comprometer-se, logo tirou a bolsa de tabaco e começou a atar um cigarro. Beal vai vender e se mudará a viver com seu filho no Scottsdale. Sério? Vila emprestou toda sua atenção. High Springs tinha excelentes pastos. Doyle propôs que fizesse negócio com um desses urbanizadores. Ao dizê-lo, Han tinha a língua apoiada sobre o papel e cuspiu com suavidade. Vila não teria podido dizer se o gesto estava dirigido ao tabaco ou aos urbanizadores. Vão subdividir o terreno, erigir algum rancho falso e criar esses malditos búfalos. O trato está fechado? Disse-me que sim, que lhe pagaram 3 vezes o que vale o terreno para um rancho boiadeiro. Esses chacais da cidade. Bom, então já não há remédio. Nunca poderíamos lhe oferecer a mesma quantidade de dinheiro. Passou-se as mãos pela cara, mas as baixou quando lhe ocorreu outra ideia. E o que pensa fazer com suas equipes, seu gado, seus cavalos? A isso queria chegar. Han exalou uma baforada de fumaça e a olhou subir até o céu raso. Vila imaginou a criação de novas cidades, a terra aplanada, o nascimento de novas estrelas. Tem uma enfardadora nova. Apenas a usou 3 temporadas. Estou seguro de que a Wood gostaria de tê-la. Não valoro muito seus cavalos, mas Beal é um bom criador de gado. Fez uma pausa e seguiu fumando. Disse-lhe que acreditava que pagaria 50 por cabeça de quão animais tem no curral de engorda. Não pareceu aborrecido pelo preço. Quantas cabeças? Ao redor de 200 excelentes Herefords. Está bem. Fecha o trato. Bom, mas há mais. Han golpeou o cigarro para que caísse a cinza e se recostou contra o respaldo da poltrona. O fogo da chaminé era agradável, a poltrona, brando. Beal tem 2 peões. A gente é um estudante que acaba de chegar do Bozeman, um desses tipos que são especialistas em gado. Beal diz que tem ideias grandiosas, mas que é muito inteligente. Sabe tudo o que terá que saber sobre cruzes e transplante de embriões.
Ao Ned Stackar, o outro, conhece-o faz mais de 10 anos. Bom vaqueiro, excelente trabalhador. Contrata-os, disse Vila sem vacilar, com o mesmo salário que recebem no High Springs. Disse ao Beal que supunha que reagiria assim. Gostou da ideia. Tem carinho ao Ned, quer deixá-lo instalado em um bom rancho. Começou a ficar de pé, mas se voltou a sentar. Tenho que te dizer outra coisa. Vila elevou as sobrancelhas. Então dava a. Talvez cria que eu já não sou capaz de fazer meu trabalho. A expressão da Vila foi de surpresa, da mais pura surpresa. Por que vou acreditar isso? E por que suspeita você que acredito? Tenho a impressão de que está fazendo seu trabalho e além disso a metade do meu, e um pouco do de todos os outros. Quando não está aqui colocada, estudando os papéis, está a cavalo revisando alambrados, examinando pastos, controlando a equipe, curando animais. Agora estou a cargo do rancho e sabe perfeitamente que sente não poderia dirigi-lo. Talvez sim. Mas era apenas o princípio do que queria dizer e acabava de obter a plena atenção da Vila. E talvez me tenha estado perguntando que demônios quer lhe demonstrar a um morto. Ela abriu a boca, fechou-a, tragou com força. Não sei de que diabos está falando. É óbvio que sabe. A irritação apurou suas palavras e a obrigou a levantar da poltrona. Crie que não vejo, que não sei. Crie que alguém que te curou quando lhe fazia falta e que te enfaixou as feridas não sabe o que acontece dentro de sua cabeça? Me escute, moça, porque já é muito grande para que ponha sobre meus joelhos como fazia antes. Pode te romper a alma daqui à eternidade e ao Jack Mercy não importará um carajo. Agora este rancho é meu, respondeu ela com tranquilidade. Pelo menos a terceira parte das terras são minhas. Han assentiu, satisfeito de ouvir um ressaibo de ressentimento em seu tom. Sim, e ele te golpeou também com isso, o mesmo que te golpeou durante toda a vida. Não fez por ti o que correspondia, o que teria estado bem. Talvez agora eu tenha uma melhor opinião dessas duas moças da que tinha quando chegaram, mas não se trata disso. Jack te fez o que te fez porque podia e isso é tudo. E além disso trouxe gente alheia ao Mercy para que inspecionasse o que fazia. Apesar de que se estava enfurecendo, Vila se deu conta de algo que tinha passado por cima. Deveu ter sido você, disse em voz baixa. Sinto muito, Han. Nem sequer me passou pela cabeça. O supervisor do rancho durante este ano deveu ter sido você. Devi pensá-lo antes, devi compreender até que ponto te tem que ter resultado insultante. Era insultante, mas com insultos, alguns insultos, ele era capaz de viver. Não te estou pedindo que pense nisso. Além disso, não me sinto especialmente insultado. Era típico dele. Sim, Vila suspirou. Era típico dele. Não tenho nada contra Ben e Nate. São bons homens. Justos. E terei que ser um imbecil para não saber o que se propunha Jack trazendo para o Ben para que andasse perto do rancho. Perto de ti. Mas não estou falando disso. Fez-lhe um gesto com a mão ao ver que ela tinha o sobrecenho franzido. Não tem nada que lhe demonstrar ao Jack Mercy e já é hora de que alguém lhe diga isso à cara. Assentiu com rapidez. Assim que lhe estou dizendo isso. É que não posso esquecê-lo. Era meu pai. Extraímos esperma de um touro e o injetamos a uma vaca, e isso não convém ao touro em pai. Surpreendida, Vila ficou de pé. Jamais te ouvi falar assim dele. Acreditei que foram amigos. Respeitava-o como boiadeiro. Nunca disse que o respeitasse como homem. Então por que ficou aqui tantos anos? Ele a olhou e meneou a cabeça com lentidão. Essa sim que é uma pergunta tola. Por mim, pensou ela, e se sentiu de uma vez tola e humilhada. Incapaz de olhá-lo à cara, voltou-se para a janela. Ensinou-me a montar. Alguém tinha que fazê-lo. Lhe pôs rouca a voz e teve que esclarecê-la a garganta. Antes de que te rompesse o pescoço como uma parva subindo a um cavalo quando ninguém via. Aos 8 anos, quando me caí e me rompi o braço, você e Bess me levaram ao hospital. A mulher estava muito nervosa para te levar reveste e todavia menos para conduzir. O mais provável é que tivesse destroçado o jipe. Moveu-se inquieto e fez tamborilar seus dedos gordinhos. Se sua mulher tivesse vivido em lugar de morrer antes dos 2 anos de casados, talvez teriam tido filhos próprios. Mas deixou de pensar nisso e na carência que lhe provocava, porque estava a Vila a quem tinha que cuidar. E não estou falando de tudo isso. Falo deste momento. Tem que baixar um pouco o ritmo de seu trabalho, Will. É que acontecem tantas coisas, Han. Não posso me esquecer dessa garota e do Pickles. Se ficar quieta, vejo-os. Não pode fazer nada para modificar o acontecido, verdade? E não fez nada para que acontecesse.
Esse cretino está fazendo o que faz, porque pode fazê-lo. Era muito parecido ao que havia dito de seu pai e ao compreendê-lo, Vila se estremeceu. Não quero ter outra morte em minha consciência, Han. Acredito que não poderia suportá-lo. Maldita seja. Por que não escuta? O grito furioso a obrigou a voltar-se e olhá-lo. Não as tem na consciência e se lucrie. É uma parva de capirote. O que aconteceu, aconteceu, e isso é tudo. E a este rancho tampouco faz falta que ande percorrendo cada metro de terreno às 24 horas do dia. Já é hora de que trate de ser mulher durante um momento. Vila ficou com a boca aberta. Han não tinha o costume de gritar, a menos que alguém lhe fizesse perder por completo a paciência. E não recordava que jamais se referiu a seu sexo. E isso exatamente o que significa? Quando foi a última vez que te pôs um vestido e saiu a luzir seus saltos altos? Perguntou ele, embora se ruborizou ao ter que dizê-lo. E não conto a festa de ano novo e essa coisa que te pôs e que obteve que a todos os moços lhes fizesse a boca água. Vila não pôde menos que rir ante essa frase e, intrigada, instalou-se sobre um rincão do escritório. Sério? Se eu tivesse sido seu pai, te teria mandado acima em seguida para que pusesse um vestido como a gente. E te teria dado uma boa bronca. Envergonhado pelo exabrupto, ficou o chapéu. Mas isso já passou também. O que te estou perguntando neste momento é por que não faz que esse menino MC Kinnon te convide a comer ao povo ou a ver um filme ou algo pelo estilo, em lugar de te passar a vida com as pernas embainhadas em um par de botas cheias de barro. Isso é o que te estou perguntando. E não cabe dúvida de que esta tarde tiveste muito que perguntar. O qual quer dizer que são reflexões que se esteve guardando, pensou. Exatamente o que te faz acreditar que me interessaria sair a comer com o bem MC Kinnon? Até um cego teria visto quão pegos estavam quando simulavam estar dançando. Decidiu não comentar que durante a partida de pôquer de na semana anterior no Three Rocks, Ben se dedicou a lhe surrupiar informação a respeito dela. As conversações que se mantinham durante uma partida de pôquer eram tão sagradas como o segredo de confissão. É tudo o que tenho que dizer do assunto. Seguro? Perguntou ela com doçura. Não tem nenhuma observação que fazer sobre minha dieta alimentaria, minha higiene pessoal, minha capacidade social? É uma insolente, pensou Han, contendo um sorriso. Não come nem sequer o necessário para satisfazer a um coelho, mas é poda. E por isso vejo não tem a menor capacidade social. Alegrou-se de havê-la feito franzir de novo o sobrecenho. Tenho que trabalhar. Começou a sair e de repente se deteve em seco. Comentaram-me que Stu MC Kinnon não anda bem. O senhor MC Kinnon está doente? O que lhe passa? Só um pouco de gripe, mas parece que não se sente nada bem. Bess acaba de fazer um bolo de batata doces. Seria agradável que o levasse. Lhe encantam as batatas doces e adora você. Seria uma amostra de boa vizinhança. E poderia tratar de adquirir um pouco de capacidade social. Olhou o escritório, os papéis, o trabalho que tinha. Depois voltou a olhar ao homem que lhe tinha ensinado tudo o que valia a pena saber. Está bem, Han. Irei ver-o. É uma boa garota, Will, disse ele e saiu. Tinha lhe dado bastante no que pensar durante o trajeto até o rancho do MC Kinnon. 2 peões novos, 200 cabeças mais de ganho. Sua própria e teimosa necessidade de demonstrar do que era capaz, ante um homem a quem nunca lhe importou. E talvez sua falta de sensibilidade por volta de um homem que sempre a quis e que sempre esteve ali quando o necessitou. Teria-se estado entremetendo no terreno do Han durante os últimos meses? Era provável. Isso, pelo menos, podia o solucionar. Mas o que disse do assassino, por sensato que fora, não conseguia apagar seu sentido de responsabilidade. Nem seu medo. Estremeceu-se e subiu o ar-condicionado do jipe. O caminho estava firme, não apresentava dificuldades. A neve estava amontoada aos lados, de maneira que era como avançar através de um túnel branco com picos brancos que se elevavam para o céu de um azul profundo. Ao noroeste tinha havido uma avalanche que enterrou a 3 esquiadores. E alguns caçadores que acampavam nas terras altas foram surpreendidos por uma tormenta de neve e terá que tirá-los dali com um helicóptero e sofrendo um princípio de congelamento. Um rancho vizinho perdeu alguns de seus melhores animais, mortos por pumas famintos. E 2 moços que tentavam escalar o Bitter Road se perderam. E em alguma parte, apesar da brutal inclemência do tempo, espreitavam um assassino. A zona de esqui do Big Sky estava fazendo um negócio fabuloso. Os caçadores mais afortunados asseguravam que esse ano a caça era tão abundante que quase não fazia falta ter armas de fogo.
Já começavam a nascer os potros e o gado engordava em currais de engorda e nos pastos dos vales. Apesar da vida e a prosperidade, a morte se abatia muito perto. Lily estava radiante de felicidade e ela e Adam planejavam casar-se durante a primavera. Tess tinha convencido ao Nate de que fossem passar um fim de semana em um elegante hotel de uma estação de esqui. E Han queria que ela ficasse suas sapatilhas de baile. Estava aterrorizada. E apertou os freios com todas suas forças para não atropelar a um cervo de enorme gargalhada. O jipe patinou, girou sobre si mesmo e terminou cruzado sobre o caminho enquanto o cervo só elevava a cabeça e contemplava o espetáculo com olhos aborrecidos. Ah, é uma beleza, verdade? Rindo de si mesmo, Will apoiou a cabeça sobre o volante enquanto o coração pouco a pouco lhe saía da garganta e voltava a ocupar sua posição lógica no peito. Mas voltou a lhe saltar quando alguém golpeou o vidro do guichê. Não conhecia esse homem. Tinha cara de boa pessoa, angélico, arrumado, emoldurado por um arbusto de cabelo entre dourado e castanho semi-oculto sob um chapéu marrom. Os lábios, rodeados de um bigode brilhante, esboçavam um sorriso. Vila colocou a mão sob o assento para tomar seu Ruger 38. Está bem? Perguntou o homem quando ela baixou apenas 1 centímetro o vidro. Eu vinha detrás de você, vi que patinava. Golpeou-se a cabeça ou algo assim? Não, estou bem. Solo me sobressaltei. Devi estar mais atenta. Que enorme é, verdade? Jesse voltou a cabeça para observar ao cervo que se dirigiu a um lado do caminho e de um só salto transpôs a montanha de neve. Oxalá tivesse meu rifle. Uma cabeça como a desse inseto ficaria muito bem na casa dos peões. Voltou-se a aproximar, divertido ao ver a expressão de desconfiança e de medo da Vila. Seguro que está bem, senhorita Mercy? Sim. Ela fechou os dedos sobre a culatra de sua arma. Conheço? Não acredito. Mas eu a vi aqui e lá. Sou JC, e faz alguns meses que trabalho no Tri-Rocks. Ela se relaxou um pouco, mas não baixou o vidro do guichê. O campeão de pôquer lhe dedicou um sorriso que era uma arma tão contundente como a pistola da Vila. Assim já me ganhei a fama de campeão? Devo dizer que é um prazer ficar com seu dinheiro. Refiro-me a fazê-lo indiretamente por intermédio de seus peões. Ainda noto um pouco pálida. Perguntou-se como seria ao tato a pele da Vila. Recordou que tinha sangue à Índia e lhe notava. Nunca havia poseído a uma mulher de sangue à Índia. E não seria uma boa vingança para o Lily que ele se deitasse com sua própria irmã? Deveria tomar um minuto para recuperar o fôlego. Se não tivesse bons reflexos, neste momento estaria desenterrando-a da neve acumulada ao lado do caminho. Asseguro-lhe que estou bem. Tenho os olhos maravilhosos, pensou Vila. Frios mas maravilhosos. Não tinha sentido que a pusessem tão à defensiva. É uma casualidade, mas vou ao Tri-Rocks, continuou dizendo ela, decidida a trabalhar por aumentar sua sociabilidade. Hão-me dito que o Sr. McKinnon não anda muito bem. Tem gripe. Esteve bastante mal durante um par de dias, mas agora se sente um pouco melhor. E vocês tiveram seus próprios problemas no Mercy. Sim. Instintivamente se tornou atrás. Será melhor que volte para seu jipe. Faz muito frio para estar de pé à intempérie. Sim, não cabe dúvida que o vento é bravo. Com mesmo uma mulher saudável. Lhe piscou os olhos um olho e retrocedeu. Irei detrás de você. E lhe diga ao velho Jim que estou disposto a lhe desafiar a uma partida em qualquer momento. Farei-o, obrigado por haver se detido. De nada. Rendo por dentro levou-se a mão ao chapéu. Senhora. Riu em voz alta ao subir a seu jipe. De maneira que essa era a médio-irmã mestiça do Lily. Apostaria que lhe daria trabalho ao homem que a montasse. Talvez teria que averiguá-lo por si mesmo. Cantarolou durante todo o trajeto de volta ao Tri-Rocks e quando Will dobrou para a casa principal, tocou buzina e a saudou com a mão. Shelley abriu a porta com o bebê em braços. Que surpresa, Will! Bolo? É para seu sogro, disse Vila mantendo-o fora do alcance de seu amiga. Como se sente? Melhor. Está voltando louca ao Sarah. Por isso estou aqui em lugar de estar em casa. Trato de lhe dar uma mão. Te tire o casaco e venha à cozinha. Aplaudiu as costas do bebê. Se quiser que te diga a verdade, Will, tenho medo de ficar reveste em casa. Já sei que é uma tolice, mas tenho a sensação de que alguém me observa. Que vigiam a casa, que olham pelas janelas. Esta semana tenho feito levantar o Zack 3 vezes para que se assegure de que as portas estão fechadas com chave. Antes nunca nos ocorria jogar a chave sequer. Já sei.
No Mercy acontece o mesmo. Não tivestes mais notícias da polícia? Não, nada interessante. Melhor que não falemos disso agora. Shelley baixou a voz quando se aproximaram da cozinha. Não tem sentido angustiar ao Sarah. Olha quem encontrei. Anunciou abrindo a porta. Vila. Sarah deixou as batatas que estava cortando para preparar um guisado e se limpou as mãos. É uma maravilha, Verte. Sente-se. Há café preparado. Um bolo. Embora nunca sabia como responder às demonstrações espontâneas de afeto, Vila sorriu quando Sarah lhe deu um beijo na bochecha. Para o inválido, é um dos famosos bolos de batata doce que faz Bess. Talvez isso o mantenha ocupado e me deixe um momento em paz. Lhe diga ao Bess que eu agradeço muitíssimo. E agora sente-se, te sirva um pouco de bolo com esse café e nos fale. Shelley e eu já quase nos ficamos sem tema. Juro que com cada ano que passa o inverno se faz mais largo e ruim. Beal Hadley vende suas terras e se muda ao Arizona. Não. Sarah se equilibrou sobre a notícia como um camundongo morto de fome sobre uma parte de queijo. Essa sim que é uma novidade. Vendeu-lhe as terras a uns promotores. A vão utilizar para criar um lugar de esportes de inverno. Um rancho para a gente da cidade. E para criar búfalos. Meu Deus! Sarah lançou um assobio enquanto servia um café à sua visita. Ao estudará um ataque quando se inteirar. Quando se inteirar, Duque? Stu entrou na cozinha com o cabelo prateado despenteado, luzindo um batim cômodo e gasto. Assim temos visitas e ninguém me avisa? Piscou os olhos um olho à Vila e lhe aplaudiu a cabeça. E há bolo? Temos bolo e me deixam lá em cima desmoronado na cama? Nunca fica na cama o tempo suficiente para te desmoronar. Bom, sente-se, então. Em lugar de bolo, acompanharemos o café com bolo. Stu aproximou uma cadeira e olhou a sua nora. Ainda não me permitirá ter em braços a minha neta? Não. Não até que esteja livre de gérmenes. Olhe, mas não toque. As mulheres me controlam a vida, disse o dono da casa dirigindo-se à Vila. Se chegar a espirrar um par de vezes, atam-lhe a cama e lhe enchem de medicamentos. Tinha febre. E alta. Com uma risita, Sarah lhe colocou uma parte de bolo debaixo do nariz. Come e deixa de te queixar. Quando estão doentes, os bebês dão muito menos trabalho que nenhum dos homens adultos que conheço. Não poderia contar as vezes que tive que subir e baixar as escadas durante os últimos 3 dias. Mas enquanto dizia, tomou em suas mãos o queixo de seu marido e lhe estudou o rosto. Tem melhor cor, murmurou deixando uns instantes a mão sobre o queixo de seu marido. Pode comer seu bolo e desfrutar de sua visita, mas logo deve voltar para a cama e dormir um pouco. Vê? Disse Stu, fazendo um gesto com o garfo. Está desejando que não me sinta bem para poder começar a me dar ordens. Lhe iluminou a cara quando se abriu a porta dando passo ao Zack. Agora estaremos mais parecidos. Entra, moço, mas nem sonhe com que lhe demos uma parte de meu bolo. Bolo do quê? Olá, Will. Zack MC Kinnon era um homem magro a quem quase se podia denominar fraco. Tinha o cabelo ondulado da mãe e o queixo quadrado do pai. Seus olhos eram verdes, como os do bem, mas mais sonhadores. Era um homem a quem gostava de passar seus dias nas nuvens. Assim que se tirou o casaco e o chapéu, beijou a sua mulher e elevou a sua filhinha. Limpou-te os pés antes de entrar? Perguntou a mãe. Sim. É bolo de batata doces? É meu, respondeu Stu com tom sombrio enquanto aproximava o bolo ao lugar da mesa onde ele estava. Nesse momento se voltou a abrir a porta. Acredito que a égua grafite está. Nesse momento Ben viu a Vila e sorriu com lentidão. Olá, Will. Trouxe um bolo, informou Zack olhando com expressão faminta. Mas papai se nega a compartilhá-lo. Bolo do quê? Ben se deixou cair em uma cadeira junto à Vila e começou a brincar com seu cabelo. Que gosta seu pai, respondeu ela lhe apartando a mão. E me trouxe isso, exclamou Stu metendo-se na boca outra parte de bolo. Olhou ofendido a sua mulher ao ver que acabava de cortar 2 pedaços. Acreditei que o doente era eu. Adoecerá se lhe come isso tudo. Passe a menina ao Shelley, Zack, e te sirva café. Bem, não incomode a Will e deixa-a comer tranquila. Ordena, ordena, ordena. Não faz mais que dar ordens, murmurou sim. Mas sorriu quando Vila lhe piscou os olhos um olho e deslizou sua parte de bolo ao prato do dono de casa. Deveria te dar vergonha, Stuart MC Kinnon. Sarah pôs os braços em jarras ao ver que seu marido começava a comer uma segunda parte. Deu-me isso ela, não é certo? Como estão suas bonitas irmãs, Will? Muito bem.
Ah, nem Lily nem Ada lhe tinham pedido que guardasse o segredo. De todos os modos, Vila supunha que já se devia estar falando do assunto. Lily e Ada estão comprometidos. Vão se casar em junho. Umas bodas. Shelley saltou tão feliz como sua filhinha. Ah, parece-me maravilhoso. Assim Adam vai se casar. Sarah lançou um suspiro e os olhos lhe encheram de lágrimas. Era uma mulher sentimental. Se me parecer que foi ontem quando ele e Ben escapavam a pescar ao rio. Enxugou-se os olhos. Ajudaremos-lhe a organizar a despedida de solteira Vila. Despedida? A festa da noiva em que todas seus amigas lhe levam algo para sua futura casa. Shelley estava cada vez mais entusiasmada. Morro de vontades de que chegue o momento. Suponho que viverão nessa encantadora casita do Adam, verdade? Pergunto-me que classe de vestido quererá usar para a cerimônia. Terei que lhe falar dessa loja maravilhosa do Billings onde eu comprei o meu. E ali também tem fantásticos vestidos para o cortejo. Espero que queira que você ponha algo de uma cor brilhante. Vila depositou a taça sobre a mesa antes de afogar-se. Estou segura de que você e Tess formarão seu cortejo. As duas ficam bem as cores fortes. Azul e rosa escuro. Rosa? Ao ver o olhar de desespero da Vila, Ben gritou. Está espantando, Shelley. Não se preocupe, Will, eu te cuidarei. Eu serei o padrinho. Brindou com ela com sua taça de café. Justamente esta manhã falei do assunto com o Adam. Adiantaste-lhe isso. Deu a notícia antes que eu. Depois de ter terminado sua parte de bolo, Zack se decidiu a falar. Será melhor que fale com o Adam. Ainda conservo as cicatrizes do dia de minhas bodas. Ao ver que Shelley entrecerrava os olhos, sorriu. Recorda esses trajes ridículos que tivemos que nos pôr, bem? Acreditei que me estrangularia antes de poder responder. Sim, quero? Inclinou-se quando Shelley lhe golpeou a cabeça. É óbvio que me formou um nó na garganta quando olhei a nave da igreja e vi esta visão que me aproximava. O mais formoso que um homem vê em sua vida. Boa escapatória, filho, comentou Stu. Tampouco me incomodam as bodas, embora Sarah e eu decidimos fazer-o da maneira mais fácil e fugimos juntos. Mas solo porque meu pai estava decidido a te pegar um tiro. Vila, lhe diga ao Lily que nos avise se podemos fazer algo por ajudá-la. De solo pensar em umas bodas sente que a primavera se aproxima com mais rapidez. Farei-o. E sei que ela estará muito agradecida. E agora devo voltar para casa. Não vá ainda. Pediu Shelley lhe agarrando a mão. Se acabar de chegar, posso lhe pedir ao Zack que vá até casa e procure minha coleção de revistas de vestidos de noiva e o álbum de fotos. Talvez Lily possa tirar algumas ideias. Estou segura de que lhe gostará de vir pessoalmente a falá-lo contigo. A ideia das bodas começava a lhe provocar ardência. Se pudesse ficaria, mas já está obscurecendo. Tem razão, murmurou Sarah, olhando com apreensão a janela. Não é momento para que uma mulher ande sozinha de noite pelo caminho. Bem, acompanharei-a. Ignorando os protestos da Vila, ficou de pé e foi em busca de seu casaco e seu chapéu. Um de seus peões me pode trazer de volta ou pedirei emprestado um jipe. Ficarei mais tranquila, disse Sarah antes de que Vila pudesse seguir protestando. O que aconteceu é uma vergonha. Todos estaremos mais tranquilos sabendo que Ben te acompanha. Então, de acordo. Uma vez que se despediram e que o resto dos MC Kinnon a acompanhou até a porta, Vila se instalou frente ao volante. É um homem de sorte, MC Kinnon. Por quê? Ela meneou a cabeça e permaneceu em silêncio até que deixaram atrás a casa do rancho. Não o pode saber, não é possível que compreenda quão afortunado é, porque sempre foi assim para ti. Sempre o foi e sempre o será. Confuso, ele trocou de posição para lhe olhar o perfil. Do que está falando? De família. De sua família. Estive sentada nessa cozinha. Estive ali antes, mas acredito que nunca o compreendi. Até hoje. A familiaridade, o carinho, a história, o laço que lhes une. Não te pode imaginar o que é não ter nada disso. Porque é algo que solo pertence a ti. Era verdade, e bem não sabia se alguma vez o tinha analisado a fundo. Agora tem irmãs, Vila. Há um laço entre vocês e se vá à légua. Talvez seja o princípio de algo, mas não há história. Não há lembranças compartilhadas. Vi-te começar a contar um conto e quis que o termine. Ouvi rir a sua mãe por uma estupidez que vós dois fizeram na infância. Nunca ouvi rir a minha mãe. Não é que me haja posto muito sensível, esclareceu com rapidez. Solo que hoje, sentada na cozinha, impactou-me lhes ver-te e a sua família.
Assim é como se supõe que deve ser, verdade? Sim, diria que sim. O nos roubou isso. Começo a compreender tudo que roubou as três. Não só a mim. Vou fazer um desvio. Quando chegaram ao limite das terras do Mercy, Vila pôs a tração nas 4 rodas e dobrou ao caminho de acesso coberto de neve. Ben não lhe perguntou para onde se dirigia. Adivinhava-o. As tumbas estavam cobertas de neve que ocultava as lápides e afogava a erva e as novelos de flores. Vila pensou que parecia uma postal, tão perfeita, onde solo a lápide do Jack Mercy, mais alta e brilhante que o resto, elevava-se na neve para o céu cada vez mais escuro. Quer que te acompanhe? Não, prefiro que não. Me espere aqui. Não demorar. Tome seu tempo, murmurou ele enquanto ela descia do jipe. Afundada na neve até os joelhos, Vila avançou com dificuldade. Era um lugar frio, amargo, açoitado pelo vento que levantava redemoinhos de neve. Viu um pequeno rebanho de cervos que, de pé no alto de uma colina, pareciam sentinelas dos mortos. Não havia mais som que o vento e este era igual às primeiras estrelas que se queixavam enquanto ela se abria caminho para a tumba de seu pai. A lápide estava esculpida tal como isso ordenou, esculpida como ele tinha vivido sua existência. Sem pensar em ninguém mais que em si mesmo. E isso que importa? Perguntou-se Vila, porque eu estava tão morto como sua mãe que, conforme diziam, era tenra e bondosa. Disso provenho, pensou Vila, da bondade e a crueldade. Não podia dizer no que a convertia. Egoísta em alguns níveis. Generosa em outros, ou pelo menos assim o esperava. Orgulhosa e insegura. Impaciente mas não carente de compaixão. Nem bondosa nem cruel decidiu, e em definitiva isso não estava tão mal. O que sim compreendeu ali, de pé no meio do vento forte e do silêncio rude, foi que os tinha amado a ambos. A mãe a quem não conheceu, e ao pai a quem nunca tocou. Eu queria que estivesse orgulhoso de mim, disse em voz alta. Embora não pudesse me querer. Que estivesse satisfeito comigo. Mas nunca aconteceu. Han tem razão no que me disse hoje. Deu-me bofetadas durante toda a vida. Não só bofetadas físicas, que não eram muito fortes porque em realidade eu te importavam nada. Emocionais. Esbofeteou-me emocionalmente muitas mais vezes das que posso recordar. E eu sempre voltava com a cabeça baixa como um cão espancado para que me pudesse voltar isso a fazer. Suponho que estou aqui para te dizer que terminei com isso. Ou que vou tratar de que seja assim. E o ia tentar com todas suas forças. Creíste que enfrentaria as três. Não acredito que vamos dar o gosto. Nos vamos ficar com o rancho, filho de puta egoísta. E acredito que talvez também nos conservemos umas a outras. Obteremos que dê resultado. Para te chatear. Talvez por agora não sejamos grande coisa como família, mas ainda não terminamos. Afasto-se tal como tinha chegado. Bem, em nenhum momento deixou de olhá-la e lhe alegrou de que não houvesse lágrimas. Entretanto, não esperava o sorriso da Vila no momento de subir ao jipe. Está bem? Perfeitamente. Respirou fundo, contente de que não fosse um soluço contido. Estou muito bem. Beal Rada e vende, informou enquanto manobrava com o jipe. Penso comprar parte de sua equipe, 200 cabeças que tem no curral de engorda e contratar a 2 de seus peões. O inoportuno da frase o deixou um pouco confuso, mas bem assentiu. Parece-me bem. Não lhe disse isso para que me desse sua aprovação, mas sim para que tomasse nota como supervisor. Dobrou por outro caminho de acesso para tomar um atalho para o rancho. Rajadas de vento que fariam baixar a temperatura até um ponto insuportável golpeavam alegremente contra os guichês. Amanhã terei o relatório do mês preparado para que possa revisá-lo. Ben se arranhou uma orelha, desconfiando. Supunha que ali devia haver uma armadilha. Parece-me bem. Isso com respeito aos negócios. Relaxou-se um pouco ao ver à distância as luzes do rancho. De um ponto de vista pessoal, por que não me há convidado alguma vez a comer ou ao cinema em lugar de te dedicar a tratar de me baixar as calças? Ben ficou com a boca tão aberta que lhe custou fechá-la. Perdão? Venha olisquear, põe-me as mãos em cima quando lhe permito isso, e me pede a seguir que me deite contigo, mas jamais me convidaste a sair. Quer que te convide a comer? Nunca lhe tinha ocorrido. O teria feito com qualquer outra mulher, mas essa era a Vila. Ao cinema? Envergonha-te que lhe vejam comigo em público? Deteve de novo o jipe, manteve o motor em marcha e se voltou no assento para olhá-lo. A cara do Ben estava nas sombras, mas havia luz mais que suficiente para notar sua confusão. Sou perfeita para que te derrube comigo nas cavalariças.
mas não o suficientemente boa para te pôr uma camisa limpa e investir $50 em uma comida, verdade? De onde tiraste uma ideia tão absurda? Em primeiro lugar, não rodei contigo nas cavalariças porque não está preparada para isso, e em segundo lugar, jamais imaginei que te interessasse te sentar em um restaurante e comer comigo. Como se fora uma entrevista, adicionou com ar necessitado. Talvez o poder da mulher seja mais forte do que eu imaginava, pensou Vila. Se mostrar apenas um sotaque desse poder convertia a um homem como Ben McKinnon em uma espécie de truta que acaba de picar no anzol. Bom, talvez te tenha equivocado. É uma mutreta, pensou Ben, enquanto Vila punha em marcha o jipe. Havia uma armadilha em alguma parte e essa armadilha lhe fecharia nos dentes ou sobre o tornozelo assim que desse um passo equivocado. Estudou-a com cuidado enquanto ela detinha o veículo frente à casa principal e apagava o motor. Volta para sua casa neste jipe, disse com toda tranquilidade. Amanhã mandarei alguém para buscá-lo. E obrigado pela companhia. Maldita seja, quase alcançava para ouvir que a armadilha se fechava sobre seu pé enquanto ele dava o passo em falso. Na sábado de noite. Às 6. Iremos comer e depois ao cinema. Vila tremia de risada em seu interior, mas conseguiu manter um aspecto sóbrio. Muito bem. Será até então. Baixou e lhe fechou a porta na cara. O inverno se aferrava como um ouriço a costas de Montana. A temperatura seguia sendo brutal e quando subia a limites passíveis, a neve caía do céu como um lençol gélido. Em 2 oportunidades, os caminhos de acesso ao Mersey ficaram bloqueados por 3 metros de neve que o vento pouco misericordioso empilhava em brancas montanhas. Apesar do tempo, as vacas começaram a parir. No estábulo destinado aos partos, Vila se empapava a camisa de suor pelo esforço de tironear as mãos dos bezerros para ajudá-los a nascer. Uma mãe espectador mugiu com amargura quando Vila colocou o braço na matriz para aferrar a seu filho. Ainda na bolsa, o bezerro era escorregadio e teimoso. Vila se seguiu esforçando e lançou um gemido quando a contração seguinte da vaca lhe apertou dolorosamente as mãos. Antes de que terminasse esse trabalho, seus braços teriam moretones até os cotovelos. Esperou a chegada de outra contração, atirou e arrastou para fora a primeira metade do bezerro. Na próxima contração nascerá, gritou, com os braços empapados em sangue e em líquido aniótico. Vamos, bebê, vamos. Como nadador a ponto de mergulhar-se, encheu-se os pulmões de ar e atirou com força no momento da contração seguinte. O bezerro saiu como uma cortiça de garrafa de champanhe. Vila tinha as botas sujas e as calças manchadas. Doía-lhe as costas de um modo incrível. Billy, fique aqui com as injeções, ordenou. Não deixe de vigiá-los. Se as coisas andavam bem, a mãe limparia seu filho. Em caso contrário, esse trabalho também recairia no Billy. De todos os modos, Vila o tinha treinado com cuidado durante as últimas semanas com uma seringa e uma laranja, e estava segura de que se encontrava em condições de injetar a medicação necessária aos recém-nascidos. Eu irei ajudar a seguinte, disse, enquanto se passava um braço pela frente. Já vou. Han observava com olho de águia ao Jim que nesse momento ajudava a nascer a outro bezerro. Sempre existia a preocupam-se possibilidade de que, até com a ajuda dos seres humanos, o bezerro fora muito grande ou estivesse mal colocado, em cujo caso o parto resultaria letal tanto para a mãe como para o filho. Vila ainda recordava a primeira vez que perdeu essa batalha, o sangue, a dor e a impotência. Se sabiam com o tempo, existia a possibilidade de chamar o veterinário. Mas na maioria dos casos, os boiadeiros se viam obrigados a assistir pessoalmente nos partos durante os meses de fevereiro e março. Esteroides e hormônios de crescimento, pensou enquanto examinava a seguinte vaga parturiente. O preço do quilograma de carne tinha seduzido aos boiadeiros insistindo-os a produzir bezerros maiores e convertendo o que deveria ser um processo natural em um pouco, natural que exigia a intervenção de mãos e músculos humanos. Bom, neste rancho isso se terminou, pensou enquanto colocava a mão na vagina da vaca. E viriam os resultados. Se seus intentos de voltar para uma maneira mais natural de criar ganho resultavam um fracasso, a única culpada seria ela. Senhoras e senhores, o café está servido. A entrada triunfal do Té se arruinou quando, ao ver o que acontecia, ficou pálida e começou a fazer arcadas. No estábulo de partos o ar estava impregnado com uma mescla de aromas de sangue, suor e palha suja. Pela cabeça do Tess passaram imagens de um matadouro no momento em que se voltava e saía a respirar o ar gelado. Deus, Deus, Deus!
Tudo cometido sempre sai mal, pensou, enquanto esperava que lhe acontecesse o enjoo. Bess sabia, sem dúvida alguma, com o que se encontraria quando lhe pediu com ar indiferente que lhe fizesse o favor de levar os recipientes térmicos de café ao estábulo de partos. Com o estremecimento, Tess se obrigou a voltar a entrar. Isso também requererá um castigo, pensou. Depois, café, repetiu enquanto olhava com fascinação a vila que nesse momento tirava a primeira metade de um bezerro da vagina de uma vaca. Como pode fazer isso? É questão de ter força nos braços, respondeu Vila com tranquilidade. Me sirva um pouco de café porque, como vê, tenho as mãos ocupadas. Sim. Tess enrugou o nariz ao ver sair o resto do bezerro. Não é um espetáculo agradável, pensou. Em uma época de sua vida haveria dito que nenhum nascimento podia sê-lo. Mas no caso dos cavalos, ver uma égua dando à luz a seu potro a fascinou e a encheu de humildade. Nisto troca era desagradável e suja. Tironear para tirá-los, limpá-los. Talvez fora porque estão destinados a ser bifes. Refletiu. Depois meneou a cabeça e lhe aconteceu uma taça de café ao Billy. Ou talvez solo fosse que não gostava das vacas. Em sua opinião eram muito grandes, pouco agraciadas e desesperadamente pouco interessantes, além de tolas. Tampouco me incomodaria tomar um pouco de café, disse Jim, lhe piscando os olhos um olho. Sequer poderíamos trocar de trabalho por um momento. Não é tão difícil como parece. Obrigado, mas passo. E lhe devolveu o sorriso junto com uma taça fumegante para que se pudesse tomar uma pausa. Já não lhe resultava insultante que a considerassem novata e ignorante. Em realidade, parecia-lhe uma vantagem. Por que não podem expulsar elas mesmas a seus bezerros? Perguntou ao Jim. São muito grandes, disse, ao tempo que bebia o café, agradecido. Até lhe resultava um prazer que lhe queimasse a língua. Bom, mas as éguas têm potros bem grandes e quando vão dar à luz virtualmente com o único terá que fazer é estar ali e as observar. Mas estes são muito grandes, repetiu Jim. Como lhes damos hormônios de crescimento, depois as vacas não podem pari-los por si mesmos. Assim devemos atirar deles. E se chegasse a acontecer quando não há ninguém perto para tironear? Má sorte. Devolveu-lhe a taça vazia. Tess não quis nem sequer pensar do que eram as manchas que tinha deixado com seus dedos na parte exterior da taça. Sua irmã não está mal, Will. Vila dirigiu um breve sorriso ao Jim e se serve café. Não, não está do todo mal. Ao entrar esteve a ponto de vomitar, assinalou Jim. Supus que correria de volta a casa, mas não foi assim. Talvez poderia nos ajudar aqui, disse Billy, sorriendo. Não me imagino colocando a mão na vagina de uma vaca, mas sim usando uma seringa e uma agulha. Vila se encolheu de ombros. Acredito que deixaremos que siga jogando com os frangos. Pelo menos por agora. E agora é quando importa, decidiu, ao ver que um bezerro começava a mamar pela primeira vez. E estava com o braço metido até o cotovelo em uma vaca, disse Tess, estremecendo-se e bebendo um sorvo de conhaque. A tarde era fria e clara, na chaminé ardia um fogo chispe e Nate tinha ido jantar. A combinação desses fatores lhe deu a necessária valentia para fazer uma recontagem de sua experiência. Dentro de uma vaca tirando um bezerro a puxões. Me pareceu fascinante. Lily desfrutava do chá e da calidez da mão do Adam que cobria a sua. Me teria ficado mais tempo, mas me pareceu que incomodava. Poderia haver ficado. Vila tinha nas mãos uma taça de café com um jorro de conhaque. Lhe teríamos encomendado algum trabalho. Sério? Embora Tess gemeu ante o entusiasmo do Lily, ela sozinho sorriu. Amanhã eu adoraria ajudar. Não tem força suficiente para tironear, mas poderá medicar aos recém-nascidos. Mas você, continuou dizendo Vila enquanto estudava ao Tess, você é uma mulher grande e forte. Arrumado a que poderia tirar um bezerro sem sequer te agitar. Mas talvez se agitariam outros ao vê-la vomitar, demarcou Nate, provocando a risada de todos menos a do Tess. Seria perfeitamente capaz de fazê-lo. Com um movimento cheio de graça se apartou o cabelo da cara e seus anéis resplandeceram à luz. Se queria fazê-lo. Arrumado $20 é que te arrependeria assim que tivesse a mão colocada até a boneca na vagina de uma vaca. Maldição. Tess compreendeu que a acabavam de encurralar. Que sejam 50 e aceito. Feito. Amanhã. E o rancho Merce adiciona 10 mais por cada bezerro que tire. 10? Disse Tess com desprezo. Grande coisa. Se sacas muitos poderá pagar seu próximo corte de cabelo no Billings. Tess voltou a tocar o cabelo. Já necessitava outro corte.
Está bem então. Mas lhes advirto que não só ganharei um corte de cabelo, mas também uma massagem facial. Elevou uma sobrancelha, que te faz muita falta. Com mesmo um banho de parafina nas mãos. A menos, é óbvio, que você goste que sua pele pareça couro. Não tenho tempo que perder em um tolo salão de beleza. Tess fez girar o conhaque dentro da taça. Galinha! E se apressou a seguir falando antes de que Vila tivesse tempo de lhe responder. Tirarei tantos como você. E se fosse assim, o rancho nos pagará um tratamento de beleza às 3, a ti, a mim e ao Lily. Um fim de semana em um centro de águas termais do Big Sky. Isso você gostaria, não é verdade, Lily? Tironeada entre lealdades, Lily gaguejou. Bom, e de passagem poderíamos fazer algumas compras para as bodas. Ir ver um par das lojas que nos mencionou Shelley. Oh, a emoção dessa possibilidade levou a dirigir um olhar sonhador ao Adam. Isso seria maravilhoso. Cadela, murmurou Vila olhando ao Tess sem rancor. Aceito a aposta. Mas te advirto que se perde terá que voltar a te encarregar da penetrada. Ou lá. Nate escolheu a saída dos covardes e cravou o olhar em seu conhaque enquanto Tess se zangava. Enquanto isso devo terminar de registrar a informação dos partos de hoje. Vila ficou de pé e se desperezou. Depois ficou petrificada. O que acabava de ver na janela era uma sombra? Ou uma cara? Baixou os braços com lentidão e lutou para conservar a compostura. Eu não ficaria levantada até muito tarde, aconselhou Altez enquanto saía. Amanhã te fará falta toda a sua força. Asseguro-te que penso gozar te ouvindo gritar quando lhe depilarem com cera, exclamou Tess e teve a satisfação de ver que Vila se voltava a olhá-la com uma franca expressão de horror. Eu adoro ficar com a última palavra, murmurou. Me desculpem um minuto. Adam ficou de pé e seguiu a Vila. Encontrou-a na biblioteca carregando um rifle. O que acontece? Não devo ter cara de pôquer, pensou Vila. Pareceu-me ver algo fora. E pensava sair sozinha? Enquanto falava tomou uma escopeta e a carregou. Não tinha sentido lhes assustar a todos. Pode ter sido um truque de minha imaginação. Não diria que tem uma imaginação galopante. Vila meneou a cabeça e decidiu que era difícil sentir-se insultada pela verdade. Bom, não perdemos nada jogando uma rápida olhada. Sairemos por atrás. Abrigaram-se antes de sair. Embora Vila pensava sair primeiro, Ada lhe adiantou e a fez a um lado com suavidade. Alguém os observava. Fazia um frio terrível, mas Jesse permanecia de pé nas sombras, olhando-os enquanto apertava com força a arma que levava. Sonhava usando-a com esse homem para tirá-lo do meio e deixá-lo sangrando no chão. E logo apoderar-se da mulher, afastá-la levando-a a rastros e usá-la até ter terminado com ela. Depois a mataria, é óbvio. Que alternativa ficava? Perguntou-se se animava a fazê-lo ali, nesse momento. Estavam armados e acabava de ver a quantidade de gente que havia dentro da casa. Tinham visto tudo. Ao Lily rendo e lhe fazendo carinhos a esse mestiço. Talvez fora melhor esperar a oportunidade apropriada. Que podia chegar em qualquer momento. Podia chegar se lhes ocorria ir ao curral. Sabia o que encontrariam ali. Porque ele já tinha estado. Pela janela do frente. Se não podia ir diante, pelo menos queria avançar ao lado do Adam. Não foi mais que um relâmpago no momento em que me levantava para sair. Pareceu-me que era uma cara que alguém nos estava observando, mas estava tão escuro que não posso estar segura. E desapareceu em seguida. Adam só assentiu. Conhecia muito bem a vila para pensar que se inquietaria por uma sombra. Viu rastros na neve ao redor da casa, mas isso era previsível. Com toda a atividade que tinha havido nos últimos 2 dias no estábulo de partos, era lógico que a neve estivesse pisoteada. Houve degelo e voltou a gelar, de maneira que o piso estava quebradiço e a neve rangia sob os pés de ambos. Pode ter sido um dos peões, disse Vila, enquanto estudava o chão. Mas é pouco provável. Qualquer deles teria chamado. Tampouco me explico por que teriam cruzado as jardineiras de flores para ir espiar pela janela. Disse Ada assinalando os rastros sobre as jardineiras que na primavera estariam cheias de pimpolhos. De modo que é verdade que vi algo. Em nenhum momento duvidei. De onde estava, Ada alcançava a ver com claridade o interior da sala de estar da casa. Viu que Lily ria, bebia chá e que logo ficava de pé para oferecer conhaque ao Nate. Alguém nos estava observando. Ou estava observando a um de nós. Vila apartou a vista da janela e olhou para a escuridão. A um de nós? O ex-marido do Lily, Jesse Cook.
Não está na Virgínia. Em um movimento instintivo, Vila voltou a olhar a janela e agarrou o rifle com mais força. Como sabe? Encarreguei ao Nate que fizesse algumas averiguações. Desde outubro que não se apresenta em seu trabalho nem pagamento ou aluguel. Crie que veio seguindo ao Lily? Como ia, ou seja, onde procurá-la? Não tenho nem ideia. Retrocedeu, afastando-se da casa. Não são mais que especulações. Por isso não me parece que vale a pena mencionar-lhe a ela. Não direi nada ao Lily, mas acredito que devemos comentar-lhe ao Tess. Dessa maneira alguma das duas poderá estar sempre atenta se por acaso se apresenta por aqui, e poderemos cuidar do Lily. Sabe que aspecto tem? Não, mas tratarei de averiguá-lo. Está bem. Enquanto isso será melhor que percorramos as imediações da casa. Eu irei por ali e você? Ficaremos juntos, Will. Apoiou uma mão sobre o braço de sua irmã. Já houve 2 mortes. Talvez isto não tenha sido mais que um marido despeitado que queira vingar-se de sua mulher, mas pode ter sido outra coisa. De modo que não nos separaremos. Rodearam a casa em silêncio, no meio do vento. O céu estava claro como um espelho, com estrelas que pareciam diamantes e uma lua em quarto crescente que tingia de celeste a neve que tinham sob os pés. Os álamos se erguiam e pareciam tiritar sob seu casaco de gelo. No gélido silêncio, Vila escutou a chamada da fazenda. Um som que parece um lamento, pensou, enquanto seu fôlego formava nuvens frente a si até que o vento as dispersava. O estranho era que esse som sempre lhe resultava reconfortante. Nesse momento lhe parecia-lhe atemorize. Estão muito inquietos considerando a hora que é. Olhou para o estábulo de partos e mais à frente o curral. Talvez algumas vagas estejam por parir. Será melhor que vá ver. Adam pensou em seus cavalos, sem que ninguém os cuidasse nas cavalariças. Não lhe resultava fácil lhes dar as costas para acompanhar a Vila ao estábulo. Ouviste isso? Vila se deteve em seco, aguçando o ouvido. Ouviste-o? Repetiu em um murmúrio. Não. Mas Adam se voltou para que ambos tivessem as costas protegidas. Não ouço nada. Agora eu tampouco ouço. Era como se alguém assobiasse. Fez um esforço por ignorá-lo e por burlar-se de si mesmo. Deve ter sido sozinho o vento e meus nervos. Diabos! Devemos estar como a 20 graus abaixo de zero. Qualquer que estivesse aqui fora assobiando teria que estar. Louco! Adam terminou a frase e lutou por ver algo em meio da escuridão. Sim. Vila se estremeceu dentro de seu casaco forrado de pele de ovelha. Vamos! Pensava entrar diretamente ao estábulo, mas lhe chamou a atenção o amontoamento de gado no curral. Ali há algo que não anda bem, disse, como falando para si mesmo. Algo acontece. Encaminhou-se para a porta e a abriu. Ao princípio não pôde acreditá-lo, apesar da luminosidade do reflexo da lua sobre a neve. Mas o aroma. Já reconhecia muito bem o aroma da morte. Oh Deus, Adam! Cobriu-se a boca com a mão livre e lutou contra o vômito que lhe subia pela garganta. Meu Deus! Tinham mutilado alguns bezerros. Ao princípio lhe resultou impossível dizer quantos, mas Vila sabia que poucas horas antes ela mesma havia trazido para o mundo alguns deles. Nesse momento, em lugar de estar acurrucados junto às suas mães em busca de calidez, jaziam sobre a neve degolados e com os ventres abertos. O vermelho sangue brilhava sobre o chão, e um lago odioso já se endurecia na terra geada. Foi uma debilidade, mas Vila se voltou para não ver o açougue, baixou o rifle e se apoiou contra um poste até dominar sua decomposição. Por quê? Em nome de Deus, por que fazer algo como isto? Não sei. Esfregou-lhe as costas, mas não se voltou. Contou 8 terneritos mortos, mutilados. Voltemos para casa. Eu me encarregarei disto. Não, eu posso me encarregar. Asseguro-te que posso. Passou-se uma mão enluvada sobre a boca. Estou acostumado a estar muito duro para poder enterrá-los. Teremos que queimá-los. Terá que tirá-los daqui, afastá-los do resto dos bezerros e das vacas e queimá-los. Nate e eu podemos fazê-lo. Teve que fazer um esforço para não suspirar ao ver a expressão decidida da Vila. Está bem, faremo-lo entre todos. Mas quero que entre uns minutos em casa, Will. Tenho que ir ver os cavalos. Se Deus! Sua própria angústia desapareceu ao pensar na do Adam. Nem sequer pensei nos cavalos. Vamos, deite pressa. Não se encaminhou para casa, mas sim correu para as cavalariças. Aterrorizava a pensar que abriria a porta e voltaria a topar-se com esse odioso aroma de morte. Chegaram juntos à porta e a abriram de um puxão.
Vila estava preparada para o pior, para a dor, para sua própria fúria. Mas o único que se topou foi com o aroma de palha, a cavalos e a couro. Entretanto, como por um acordo tácito, revisaram todas as quadras, depois o curral de atrás. A seu passo foram deixando acesas as luzes. Logo Adam se encaminhou à sua casa para ver como estavam seus cães. Depois do incidente do gato, tinha adquirido o costume de encerrá-los de noite. Os cães o receberam com felicidade, movendo a cauda. Adam suspeitou, entre divertido e preocupado, que teriam recebido a um louco armado com idêntica alegria e amistoso entusiasmo. Chamaremos daqui a casa principal e pediremos ao Nate que se reúna conosco no estábulo de partos. Também nos fará falta Han. Vila se inclinou para acariciar as orelhas do Belge. Quero-os a todos aqui fora. Quero que vejam com o que nos enfrentamos. Seu olhar era duro. Quero saber o que todos estiveram fazendo durante as últimas 2 horas. O trabalho não era fisicamente árduo, mas foi doloroso. Arrastar bezerros recém-nascidos, esquartejados e mutilados, e empilhá-los sobre o chão coberto de neve. Havia mãos mais que suficientes para ajudar, mas todos trabalharam em silêncio. Ninguém falou. Em determinado momento Vila viu que Billy se secava subrepticiamente os olhos. Não o culpou. Ela também teria chorado se com isso ganhasse algo. Quando a pilha de terneritos mortos esteve completa, tirou ao Han das mãos a lata de gasolina. Farei-o eu, disse com tom sombrio. Toca-me fazê-lo. Will? Han sufocou seu protesto e assentiu antes de lhes indicar aos homens que se afastassem. Como pode suportá-lo? Perguntou Lily ao Tess, estremecendo-se. Como pode suportá-lo? Porque não fica mais remédio. Tess se estremeceu ao ver que Vila derramava o combustível sobre a pequena pilha de corpos. Todos temos que suportá-lo, adicionou, rodeando com um braço os ombros do Lily. Quer entrar em casa? Nada no mundo eu gostaria mais, pensou Lily, mas fez um forte movimento negativo com a cabeça. Não, ficaremos até que isto tenha terminado. Até que ela tenha terminado. Vila se ajustou o lenço com que se acabava de cobrir o nariz e a boca, e recebeu a caixa de fósforos que lhe entregava Han. Teve que fazer 3 intentos antes de obter que uma chama se mantivera entre suas mãos juntas. A causa do vento forte que os açoitava, foi necessário que se ajoelhasse e se aproximasse muito à pilha de cadáveres para poder lhes prender fogo. As chamas se elevaram altas, despedindo calor. Aos poucos segundos, o aroma de carne assada era forte e angustiante. A fumaça envolveu a Vila, fez que lhe chorassem os olhos e lhe fechou a garganta. Retrocedeu um passo e logo outro. Chamarei-o bem, disse Nate. Vila manteve o olhar fixo nas chamas. Para quê? Por que quererás sabê-lo? Não está sozinha nisto, Vila. Mas ela se sentia sozinha e impotente. Está bem. Agradeço-te sua ajuda, Nate. Ficarei passando a noite. Ela sentiu. Não tem sentido que peça ao Bess que prepare um quarto de hóspedes, verdade? Não, farei um turno de guarda e logo usarei o quarto do Tess. Escolhe a arma que prefira. Voltou-se para o Han. Quero guardas às 24 horas do dia, Han. 2 homens em cada turno. Nate fica a passar a noite, de maneira que hoje somos 6. Quero que Woody fique em casa com sua família. Não devem estar sozinhos. Billy e eu faremos o primeiro turno. Você e Dee relevarão à meia-noite. Nate e Adam se farão cargo às 4. Encarregarei-me de tudo. Amanhã quero que averigue quando podemos contratar aos 2 peões do High Springs. E que seja quanto antes. Necessito homens. Lhes ofereça uma bonificação se deve fazê-lo, mas que venham quanto antes. Encarregarei-me de que estejam aqui dentro desta semana. Apertou-lhe o braço em uma pouco habitual demonstração de afeto em público. Vou pedir-lhe ao Bess que prepare café. Muito café. E tome cuidado, Will. Muito cuidado. Ninguém vai matar nada mais que me pertença. Com expressão decidida, Vila se voltou e observou as mulheres acurrucadas junto ao alambrado do curral. Quer-as fazer entrar, Han? Lhes diga que fiquem dentro da casa. Farei-o. E lhe diga ao Billy que se busque um rifle. Voltou-se de novo e permaneceu olhando as chamas que se elevavam para o céu negro do inverno. Terceira parte. Primavera. Um pouco de loucura na primavera. Emily Dickinson. Capítulo 18. Bem observou a atividade do Mercy, o trabalho constante que se levava a cabo no estábulo de partos, tão parecido ao que tinha deixado no Tree Rocks. A neve amontoada e suja dos currais, a fumaça cinza que saía das chaminés.
Com exceção de um círculo negro se localizado detrás das cavalariças, não ficavam rastros da recente matança, a menos que a gente olhasse com atenção aos homens. As expressões eram sombrias, os olhos espantados. Tinha visto essas mesmas expressões nos rostos e os olhos de seus próprios peões. E, igual à vila, ordenou que se montasse guarda durante as 24 horas do dia. Não podia fazer muito por ajudá-la e a frustração que isso lhe produzia fez que apertasse os lábios enquanto lhe indicava que se separasse do grupo. Não tenho muito tempo para conversar, disse ela com tom cortante. Em seus olhos, Ben não viu medo a não ser cansaço. Tinha desaparecido a mulher que flertou com ele para que lhe pedisse uma entrevista, que riu com ele enquanto comiam e bebiam vinho em um restaurante, e com quem compartilhou pipocas de milho no cinema. Morria de vontades de levar-lhe de novo, solo durante uma velada, mas sabia que nem sequer devia propô-lo. Vejo que contratou aos 2 peões do High Springs. Chegaram ontem à noite. Voltou-se a olhar ao Matt Bodine, o mais jovem dos 2, a quem já chamavam o muchachito universitário. Tinha o cabelo avermelhado talher por um chapéu Stetson cinza. Tratava de dissimular sua cara de bebê com um fino bigotito. Embora não consegue, pensou Vila. Apesar de que deviam ter quase a mesma idade, Matt lhe parecia incrivelmente jovem, mais da idade do Billy que da sua. Mas era inteligente, tinha umas costas fortes e estava cheia de ideias novas. Depois estava Ned Tucker, um vaqueiro fraco e taciturno de idade indefinida. Tinha a cara sulcada de rugas produzidas pela vida ao ar livre, o sol e o vento. Seus olhos eram de um celeste desbotado que parecia quase fantasmal. Mastigava bitucas de charutos, falava pouco e trabalhava como uma mula. Servirão, decidiu Vila depois de estudá-los. Conheço bastante bem ao Tucker. Começou a dizer bem, mas em seguida se perguntou se conheceria bem alguém. Tem muito boa mão com um laço. Todos os anos ganha prêmios nos rodeios. Bodine é novo. Trocou de posição para que seus olhos, com mesmo seu tom de voz, indicassem seus pensamentos. Muito novo. Faz-me falta ajuda. Se algum deles é o que esteve judiando-me, prefiro ter perto. Será mais fácil vigiá-lo. Lançou um pequeno suspiro. Deveriam estar falando do tempo, dos partos, não de assassinatos. Perdemos 8 bezerros, bem. Não penso perder nenhum mais. Vila apoiou-lhe uma mão no braço antes de que ela pudesse afastar-se. Não sei o que fazer para te ajudar. Nada. Em seguida lamentou seu tom cortante, meteu-se as mãos nos bolsos e suavizou a voz. Ninguém pode fazer nada. Temos que chegar ao fundo disto, nada mais, e durante os últimos 2 dias todo esteve tranquilo. Talvez esse indivíduo tenha terminado, talvez tenha seguido seu caminho. Não acreditava, mas ajudava a simular que assim era. E como tomaram suas irmãs? Melhor do que eu esperava. Sua boca se suavizou quando sorriu. Tess esteve aqui ajudando com os partos. Depois dos primeiros 2 bezerros e de lançar muitos grititos, fez o bem. Tivesse pago por vê-lo. O sorriso da Vila se fez mais ampla. Foi algo impagável, sobretudo quando lhe racharam os jeans. Sério? Não lhe terá feito fotos, verdade? Oxalá me tivesse ocorrido. Amaldiçoou bastante e os peões. Bom, devo dizer que apreciaram o momento. Conseguimos-lhe um par de calças de pele. Vila olhou aproximar-se do Tess que vestia as calças que tinha mencionado, um chapéu emprestado e um casaco velho que a Adam já não usava. Ficam muito melhor que esses jeans ajustados que ficava. Depende do ponto de vista, disse bem. Bom dia, rancheiro MC Kinnon. Bom dia, ranchera Mercy. Tess lhe sorriu e se inclinou o chapéu até um ângulo insólito. Lily está preparando alguns litros de café, disse a Vila. Depois deverá cravar agulhas nos culos dos bezerros. Vai seguir ajudando com os partos? Tess olhou ao bem, logo a Vila. Pela expressão de seus rostos, deu-se conta de que sua fama precedia. Sim, pensei que podia lhe dedicar outro dia, considerando que depois vou passar um fim de semana em um elegante hotel do Big Sky. O sorriso da Vila se apagou. De que diabos está falando? De nossa pequena aposta. Pesquete. Pensou Tess e sorriu com doçura. Ao outro dia ajudei a nascer 2 bezerros mais que você. Han estava levando a conta. Que aposta? Perguntou bem, mas ambas o ignoraram quando Vila se enfrentou ao Tess. Isso é mentira. Não é certo. O rancho nos deve um fim de semana de embelezamento. Já tenho feito as reservas. Saímos na sexta-feira à 1ª hora da manhã. Ao diabo com isso.
Não penso deixar o rancho durante 2 dias, para ir sentar-me em algum estúpido banho de barro. Falsa. Os olhos da Vila adquiriram um brilho perigoso. Bem se esclareceu garganta e com sutileza ficou fora do alcance de ambas. Não tem nada que ver com uma falsidade. Depois de todos os problemas que tivemos aqui, nem me ocorreu me lembrar de uma aposta imbecil. Tive que fazer chamadas, veio a polícia. Esse dia não ajudei com os partos mais que durante 2 horas. Mas eu sim. E ganhei a aposta. Tess se adiantou até que as botas de ambas se tocaram. E iremos. Se tráficos de te jogar atrás, encarregarei-me de que todo mundo a 100 quilômetros à redonda saiba que sua palavra não vale nada. Minha palavra vale mais que qualquer papel assinado e qualquer que diga o contrário minta. Perdão, senhoras. Vila voltou abruptamente a cabeça e imobilizou ao bem com o olhar. Não te coloque, MC Kinnon. Não me coloco, murmurou ele, estendendo as mãos enquanto dizia. Não me penso colocar mais. Quer que vamos quando estamos colocados até o pescoço em toda esta confusão, seguiu dizendo Vila enquanto golpeava com força os ombros do Tess. Vê você. Eu tenho que dirigir um rancho. Irá, respondeu Tess, lhe golpeando os ombros à sua vez. Porque esse foi o trato. Porque perdeu a aposta e porque Lily está iludida. E porque chegou o momento de que comece a pensar na gente que te rodeia com o mesmo respeito que brinda a essas malditas vacas. Perdi o culo para obter isto. Faz quase 6 meses que estou cravada neste rancho esquecido da mão de Deus, porque um filho de puta quis nos submeter a joeguecitos da tumba. E dentro de outros 6 meses te terá ido. Vila não se pôde explicar porque isso, simplesmente isso, enfurecia-a. Não te caiba a menor dúvida. No instante em que tenha completo minha sentença, irei. Mas enquanto isso colaborei, respeitei as regras. E por Deus que você também as respeitará. Nos iremos passar ali este fim de semana embora tenha que te pegar até te deixar inconsciente, te atar e te jogar no jipe mais próximo. Vila elevou o queixo, como desafiando a sua irmã a que lhe pegasse. Hollywood é uma besta e não poderia lhe pegar nem a um cão de 3 patas. Maldita seja! Respondeu Tess, furiosa. Isso desencadeou tudo. A fúria da Vila explorou antes de que tivesse tempo de contê-la. Blandiou o punho antes de pensar no que fazia. O murro jogou atrás a cabeça do Tess, deixou-lhe uma desagradável marca tinta no queixo e a atirou de culo ao chão escorregadio e sujo. Quando bem lançava uma maldição e se adiantava para ajudá-la, Vila já estava arrependida e se desculpava. Nunca devi fazer isso. Mas então exalou com força e ficou sem fôlego, quando Tess se levantou como uma seta e investiu contra ela, golpeando-a com todo o corpo. Caíram ao piso em uma confusão de braços, pernas e chiados. Ben demorou ao redor de 5 segundos em decidir que devia manter-se a salvo e à margem do que acontecia. Lutaram na neve empilhada, voltaram para terreno molhado, grunhindo e esbofeteando-se. Ben esperava que se atirassem do cabelo, e não o desiludiram. Jogou-se o chapéu para trás e levantou uma mão ao ver que os peões saíam do estábulo de partos para ver qual era o motivo do estrondo. Bom, maldita seja! Exclamou Han com cansaço. O que desencadeou isto? Algo a respeito de uma aposta e um banho de barro. Han tirou sua bolsa de tabaco, enquanto o resto dos homens formavam um círculo informal ao redor das opositores. A Will a superam em peso, mas ela é resolvida. Fez uma careta ao ver que um punho do Tess se conectava com um olho da Vila. Ensinei-lhe a lutar melhor, disse, meneando a cabeça. Deveu ter visto vir esse murro. Acredita que começarão a arranhar-se? Perguntou Billy. Acredito que as duas se voltariam contra qualquer que queira interpor. Ben se meteu as mãos nos bolsos. Tess tem as unhas muito largas. Não quero que me destroce a cara. Eu digo que ganha Will, interveio Jim, e retrocedeu quando as irmãs rodaram até ficar perigosamente perto de suas botas. Arrumado 10 por ela. Ben considerou o assunto e meneou a cabeça. Há algumas costurinas que não convém fazer apostas. A fúria fez que Tess esquecesse todo o aprendido em seus cursos de defesa pessoal, seus 2 anos de treinamento de karatê, e a levou a lutar como uma prostituta qualquer. A neblina vermelha que lhe cobria os olhos se obscurecia cada vez que Vila lhe atirava um murro. Ali não havia cheios defensivos nem regras, nem um instrutor que declarasse tempo morto. Encontrou-se com a cara afundada na neve suja e enlameada e a cuspiu com uma maldição. Vila viu estrelas de todas as cores, quando Tess lhe atirou do cabelo. Com lágrimas de dor e de fúria ardendo em seus olhos, retorceu-se e lutou por fazer a alavanca.
Ouviu que algo se rasgava e teve tempo de rezar para que se tratasse de roupa e não que Tess lhe acabasse de arrancar o cabelo da raiz. Só o orgulho lhe impediu que usasse os dentes. Lamentou esse orgulho quando se encontrou tiragem quão larga era na neve. Tess recordou por fim seu treinamento e decidiu pô-lo em prática combinando-o com um pouco de inspiração. Sentou-se sobre sua irmã. Deite por vencida, gritou enquanto lutava por seguir montada sobre a vila que encorcoviava como um cavalo selvagem. Sou maior que você. Tira esse culo gordo de em cima mil. Fez um esforço enorme e conseguiu atirar ao Tess para trás. Em seguida se apartou, girou sobre si mesmo e lutou por levantar-se. Enquanto os homens guardavam um respeitoso silêncio, as duas mulheres ofegavam e se olhavam fixo. Enquanto Vila se secava o sangue que lhe corria pelo queixo, teve a satisfação de ver a elegante e sofisticada Tess coberta de terra, despenteada e com o cabelo nos olhos, e com a boca torcida e sangrando. Nesse momento em que teve tempo de respirar, Tess começou a ter sensações. Doía-lhe tudo, cada osso, cada músculo, cada célula do corpo. Apertou os dentes sem apartar o olhar do rosto da Vila. Eu diria que foi um empate. Por enorme que fora seu alívio, Vila sentiu com lentidão e logo dirigiu um rápido olhar aos homens fascinados e sorridentes. Viu que passavam bilhetes de mão em mão e amaldiçoou em voz baixa. Diz inúteis, vos pagamento para que fiquem aí parados e lhes arranhando o umbigo? Não, senhora. Julgando que já não havia perigo, Jim se adiantou. Ia oferecer-lhe uma mão para ajudá-la a levantar-se, quando o brilho dos olhos da Vila lhe indicou que era prematuro. Acredito que o recreio terminou, moços. Han lhes indicou com um movimento de cabeça que entrassem em estábulo. Aos poucos segundos estalaram as conversações e as risadas. Já terminastes? Perguntou Han. Esgotando-se um pouco pelo tom da pergunta, Vila se tirou a terra que lhe cobria os joelhos e assentiu. Parece-me bem. Han jogou no chão seu cigarro e o apagou com o salto da bota. A próxima vez que queiram brigar como gatas, tratem de fazê-lo em um lugar onde não distraiam aos peões. Bem, adicionou, levando uma mão à asa do chapéu em um gesto de saudação. Homem sábio ao fim, bem se absteve de sorrir quando Han se afastou. Senhoras, perguntou com um tom que esperava fosse apropriadamente sóbrio, posso as ajudar a levantar-se? Posso me levantar sozinha, respondeu Vila, mas não pôde evitar um gemido enquanto lutava por ficar de pé. Estava molhada, congelada, imunda com a camisa rasgada e o olho esquerdo lhe palpitava como um molar picada. Ao pensar em dentes, passou-se a língua pelos seus e lhe aliviou comprovar que seguiam todos em seu lugar. Eu sim aceitarei que me dê uma mão. Como uma princesa em pleno baile, Tess estendeu a mão e permitiu que Ben a levantasse da montanha de neve enlameada. Tinha vontades de estremecer-se de solo pensar no que veria quando se olhasse ao espelho, mas conseguiu esboçar um sorriso frio. Obrigado. E adicionou sorriendo-lhe a Vila, diria que o assunto já está definido. Na sexta-feira pela manhã, e ponha na mala um vestido decente para sair a comer. Muito furiosa para poder falar e reconhecendo o perigo de pronunciar uma só palavra, Vila girou sobre seus talões e se encaminhou ao estábulo de partos. As risadas que se ouviam no interior cessaram imediatamente e reinou silêncio. Irá. Ben o disse em voz baixa, tirou um lenço de seu bolso e enxugou com suavidade o sangue que Tess tinha em um lado da boca. Puseste em jogo seu orgulho e sua honestidade. Vila é capaz de ignorar quase algo, mas não essas qualidades. Ai! Tess fechou um instante os olhos e logo se tocou com cuidado o galo que lhe crescia na têmpora. Custou-me mais do que eu acreditava. Esta foi a primeira briga a sério em que intervim desde sexto grau, quando a Nari Bristol me chamou gorda pesada. Primeiro lhe dava uma boa surra, depois comecei a fazer regime e ginástica. Deu-te resultado. Ben se inclinou e recolheu o enrugado chapéu do Tess. Sim, Tess ficou o chapéu sobre o cabelo molhado e sujo. Estou em boa forma física. Nunca imaginei que resultaria tão difícil atirá-la ao chão. É magra mas forte. Não me diga isso, exclamou Tess, tocando o lábio inchado. Precisa afastar-se um pouco daqui. Mais do que o necessito eu, e mais do que o necessita Lily. Acredito que tem razão. Não sei quando dorme. Pela manhã se levanta antes que ninguém, passa metade da noite no despacho, ou aqui fora. Depois se encolheu de ombros. Que diabos me importa? Acredito que sabe por que te importa. Talvez. Olhou-o e arqueou uma sobrancelha. Direi-te que mais necessita. Uma boa e suarenta sessão de sexo que lhe faça esquecer todo o resto.
A que diabos está esperando? Não era um tema do que Albem gostasse de falar. Mas embora a educação lhe indicava que devia calá-la a boca, o instinto o leva em direção contrária. Olhou em direção do estábulo, tirou do braço Altez e a afastou dali. Sabe, Vila, ela nunca, repetiu e fechou a boca. Alguma vez o quê? O olhar impaciente e os olhos entrecerrados do bem lhe deram a resposta. Tess se deteve em seco. Quer me dizer que alguma vez se deitou com ninguém? Deus santo! Exalou ar com força e readaptou seus pensamentos. Bom, isso troca as coisas, verdade? Apesar de seu lábio dolorido, depositou um beijo suave na bochecha do bem. É um homem paciente e considerado, bem MC Kinnon. Acredito que sua atitude é muito doce. Uma maravilha. Diabos! Moveu-se impaciente. Me ocorre que ela nunca teve com quem falar, ninguém que lhe explicasse as coisas. Tess captou no ato a indireta e meneou a cabeça. Ah, não. Não. De maneira nenhuma. Acreditei que talvez você sabe, já que são irmãs. Ah, sim. Will e eu somos inseparáveis assim. Junto com a frase, dita com tom sarcástico, Tess cruzou 2 dedos. Como crie que tomaria se eu queria lhe dar um curso de relações sexuais? Sim, tem razão. E você é um homem frustrado e faminto, pensou Tess, enquanto lhe aplaudia a bochecha. Segue trabalhando, moço. E talvez me ocorra algo. E agora me vou inundar no jacuzzi durante 1 dia ou 2. E com a mão apertada sobre o traseiro dolorido, Tess entrou mancando a casa. Meu Deus! Foi tudo que Lily pôde dizer, virtualmente tudo que conseguiu dizer desde que chegaram ao Mountain King Spa and Resort. Jamais tinha visto nada parecido. A sala de estar principal se estendia por hectares, vidro e madeira e atalhos formados por canto, através de novelo verdes afundadas na neve e piscinas de água quente sobre as que o vapor se enroscava em uma neblina sonhadora. Enquanto se registravam, Lily aferrou com força sua bolsa, e contemplei maravilhada o elegante vestíbulo com seu dobro chaminé, seu céu raso em forma de arco do meio ponto e seu novelo exóticas. O coração lhe começou a pulsar com força quando pensou no gasto que lhes exigiria, porque sem dúvida um lugar tão esplêndido, tão suntuoso, devia custar um olho da cara, embora fosse por um fim de semana. Mas Tess saudou o zelador com um sorriso amistoso, chamou-o por seu nome e conversou tranquilamente com ele a respeito do que ela e suas companheiras tinham desfrutado de sua estadia quando estiveram ali a princípios de temporada. O homem a escutava embevecido e em seguida chamou um botões para que se fizesse cargo da bagagem e as conduzisse à cabana exclusiva se localizada em uma ladeira e rodeada de pinheiros. Logo, a cabana em si deixou atônita ao Lily. Uma imensa parede de vidro se abria da sala de estar para as montanhas majestosas e oferecia uma tentadora vista da piscina de água quente privada habilmente construída, entre as rochas. Na chaminé de pedra já ardia o fogo. Por toda parte se viam vasos cheios de flores e em uma zona curva e em desnível da sala de estar havia uma série de sofás curvos com almofadões de tons bolo frente a uma equipe completa composta por uma grande tela de televisão, vídeo e aparelho de música. Um encantado comilão em madeira escura se encontrava muito perto de uma pequena cozinha. Meu Deus! Voltou a exclamar Lily, esta vez em voz baixa, quando Botões as conduziu a um dormitório com seus próprios ventanalhos de vidro que davam a uma terraço de chão de pedra. 2 camas-câmeras, já feitas com travesseiros brandos e colchas encantadoras, e mais à frente o banho, ao que Solo pôde jogar uma olhada de passada. Mas foi suficiente para que notasse uma mesa cor de marfim como de 1 quilômetro de comprimento, uma enorme banheira e uma ducha à parte, separada do resto por painéis de vidro. E é óbvio, havia um bidê. Nada menos que um bidê. Lily logo que conseguia coordenar seus pensamentos enquanto Tess lhe dava instruções aos botões. Estas malas aqui, obrigado. Pode levar as dela, disse Tess olhando fixamente a vila com frieza, vão ao outro dormitório. Não te importa compartilhar comigo o dormitório, verdade, Lily? O que? Não, é óbvio que não. Perfeito. Te instale. Dentro de 1 hora temos nosso primeiro tratamento. Tratamento? Mas o que? Não se preocupe, tranquilizou a Tess enquanto saía depois do Botões. Eu me encarreguei disso. Asseguro-te que você adorará. Quão único Lily atinou a fazer foi deixar cair sobre um lado da cama e perguntar-se se todo isso não seria um sonho. O que lhe passou no olho, querida? A técnica terapeuta consultora ou como se chamasse realizou um comprido e pormenorizado estudo do olho da vila.
Vila não se encolheu de ombros. Resultava difícil fazê-lo quando uma estava tendida, nua por completo, sobre uma mesa acolchoada em uma habitação pequena e escura. Caminhava distraída e tropecei contra algo. Bom, veremos o que alguma de nossos especialistas em pele podem fazer a respeito. Você sozinho relaxe-se, ordenou enquanto começava a envolver a Vila em algo quente e úmido. É sua primeira visita à spa do Mountain King? Sim. E a última, prometeu-se. A claustrofobia a atacou de repente, inesperadamente, quando isso que a envolvia lhe sujeitou os braços ao corpo. Vila sentiu que o coração lhe pulsava desordenadamente, que a respiração lhe cortava e começou a lutar. Não. Deve relaxar-se, respirar com lentidão e com tranquilidade. Sobre esse material que a envolvia, colocou uma pesada manta. Muitas clientes sofrem essa reação inicial quando as envolvemos em ervas. Lhe acontecerá se deixa estar e esclarece sua cabeça. Agora, estas bolinhas de algodão estão empapadas em nossa loção para olhos. É provável que lhe ajude a baixar o inchaço. Além disso, é evidente que você não esteve dormindo bastante ultimamente. Bárbaro. Agora, além de atada, estava cega. Vila se perguntou se ela seria a primeira cliente em liberar-se dessa reclusão empapada em ervas para sair correndo, nua e gritando do centro de tratamento para damas. Como não queria merecer essa distinção, lutou por relaxar-se. Supus que era o menos que merecia por não ter aberto em nenhum momento a boca durante a viagem até ali. Deu-se conta de que ressonava uma música. Ou talvez em realidade não fosse música a não ser o som de água que caía sobre água e o do canto de pássaros. Respirou devagar e de uma maneira superficial e se recordou que solo ficavam 48 horas de sofrimento. Em menos de 5 minutos estava profundamente dormida. 20 minutos depois despertou, enjoada, quando a consultora lhe murmurou algo ao ouvido. O que? Onde? Quando? Está expulsando todas as toxinas do corpo. Com eficiência, a mulher retirou as capas de ervas que a cobriam. Quero que beber muita água. Nada mais que água durante as próximas horas. Dentro de 10 minutos espera outra etapa do tratamento de maneira que relaxe-se. Ajudarei a ficá-la bata e as sapatilhas. Ainda meio dormida, Vila lhe permitiu que a envolvesse em uma bata e que deslizasse seus pés dentro das sapatilhas de plástico que lhes proporcionava o estabelecimento. E agora o que me farão? Adorará, prometeu a consultora. De maneira que voltou a ficar nua, sobre outra mesa e com outra mulher de bata rosa. Ao receber o primeiro golpe de um tecido úmido sobre a pele nua lubrificada com uma nata, Vila lançou um grito. Fui muito arruda? Sinto-o muitíssimo. Não, o que passa é que me agarrou por surpresa. Sua pele ficará como uma seda. Vila fechou os olhos, mortificada, quando a mulher lhe esfregou as nádegas nuas. Que diabos me está lubrificando? É uma de nossas especialidades. Skin Nu. Todos nossos produtos se apoiam em ervas e podem adquirir-se em nosso salão. Tem uma pele fabulosa. Que colorido! Mas como se fez todos esses moretones? Ajudando a parir bezerros. A parir. Ah! Você trabalha em um rancho. Que excitante, verdade? Trata-se de uma exploração familiar? Vila se deu por vencida e permitiu que lhe seguisse tirando capas de pele. É o agora. Quando Vila voltou a ver o Tess, Vila, estava de novo tendida de costas e nua, a menos que se pudesse considerar que o barro espesso e marrom que estendiam sobre seu corpo fosse alguma classe de vestimenta. Tess apareceu pela porta, olhou a sua irmã e explorou em gargalhadas. Já pagará por isso, Hollywood. Deus, a mulher lhe estava cobrindo as tetas com barro quente. As tetas. Me permita te corrigir. Mercy já o está pagando. E nunca te vi mais formosa. Sinto muito, senhora, disse a nova consultora, estas habitações são privadas. Está bem, não se preocupe, somos irmãs. Tess se apoiou contra o marco da porta como se sentisse em sua casa, vestida com essa bata de toalha branca e as sapatilhas de plástico. Dentro de 5 minutos tem uma massagem facial. Mas queria saber como ia. Desde que cheguei não tenho feito mais que estar deitada. Se ficar tempo entre um tratamento e outro, aconselho-te que não deixe de provar o banho turco. O que te toca depois disto? Não tenho a menor ideia. Acredito que a senhorita Mercy também tem hora para uma massagem facial. O tratamento de 1 hora de duração. Ah, isso é uma delícia, recordou Tess. Bom, que o desfrute. Neste momento Lily está no quarto contigo, onde lhe estão fazendo um tratamento em todo o corpo. Está choramingando de prazer. Veremo-nos.
Assim veio com suas irmãs, comentou a consultora quando Tess fechou a porta. Por dizê-lo de algum jeito. A consultora sorriu e pintou com barro a cara da Vila. Que agradável! Vila voltou a dar-se por vencida e fechou os olhos. Por dizê-lo de algum jeito. Vila retornou à suíte depois das 6, quase arrastando-se porque sentia as pernas tão fracos que não acreditava possível que a sustentaram. Ela também poderia ter choramingado e, embora lhe resultasse odioso admiti-lo, também teria sido de prazer. Sentia o corpo tão leve, tão mimada, tão depravado que não tinha mais remedio que seguir adiante com o tratamento. Talvez 15 minutos de banho de vapor em companhia de um grupo de outras mulheres nuas, depois da massagem completa de 1 hora, tivesse sido um pouco excessivo. Mas perdeu a cabeça. Ah, ali está! No momento em que Vila entrou, Tess estava desarrolhando uma garrafa de champanhe. Lily e eu acabávamos de decidir que não lhe esperaríamos. Oh, tem um aspecto maravilhoso. Ainda envolta em sua bata, Lily ficou de pé e entrelaçou as mãos. Está resplandecente. Acredito que não posso me mover. Esse tipo, o massagista Derek, deve me haver feito algo. Tocou-te um homem? Com os olhos muito abertos, Lily se apressa a ajudar a Vila a chegar à poltrona. Para uma massagem de corpo inteira. Não devia ser assim? Meu massagista era uma mulher, assim supus. Deixou a frase inconclusa quando Tess lhe alcançou uma taça de champanhe. Ordenei que uma mulher te fizesse a massagem a ti, Lily. Pensei que se sentiria mais cômoda. Passou outra taça a Vila. E pedi que o da Vila fora um homem porque me pareceu que deve começar a acostumar-se ao que se sente quando um homem lhe põe a nas mãos em cima, embora seja de uma maneira perfeitamente profissional. Tenho medo de me derreter se trata-se de voltar a me pôr de pé, mas se não for assim, pegaria-te um murro pelo que acaba de dizer. Querida, me deveria agradecer isso com sua própria taça na mão. Tess se instalou no braço do sofá. Bom, você gostou. Ou não. Vila bebeu um gole de champanhe. Tinha bebido bastante água para afundar um navio de guerra e a mudança que significava beber algo com borbulhas lhe resultava glorioso. Talvez. Voltou a beber e jogou atrás a cabeça. Parecia-se com Harrison Ford e me massageou os pés. Deus! Além disso me massageou esse lugar justo em cima dos omoplatas. Estremeceu-se. Utilizou os polegares. Tem uns polegares incríveis. Já sabe o que se diz dos polegares do homem. Sorridente, Tess elevou sua taça e brindou quando Vila se incomodou em abrir um olho. Notei que Ben tem polegares muito compridos. Não te basta com Nate? Me deitar com o Nate me basta e me sobra. Mas sou escritora. Os escritores notam os detalhes. Adam tem uns polegares maravilhosos. Assim que Lily se ouviu dizê-lo, afogou-se e ficou tinta como grão. Quero dizer que tem boas mãos. Quer dizer, refiro-me a que são muito. Lançou uma risita tola e se deu por vencida. Compridos. Pode me servir um pouco mais de champanhe? É óbvio. Respondeu Tess, levantando-se de um salto para tomar a garrafa. Um par de taças mais e talvez nos conte tudo o que se refira aos largos polegares do Adam. Não, não poderia. Tenho outra garrafa. Não lhe faça brincadeiras com isso, disse Vila, mas sem nenhuma agressividade. Não a todo mundo gosta de gabar-se de suas atividades sexuais. Eu gostaria, disse Lily, e voltou a ruborizar-se. Eu gostaria de me gabar e alardear porque para mim nunca tinha sido assim. E jamais imaginei que podia ser assim. Nem que eu pudesse. Embora não estava acostumada a tomar álcool, servisse a segunda taça com total abandono. E Adam é tão maravilhoso. Refiro a sua cara e a seu coração. Mas seu corpo. Oh meu Deus! Levou-se uma mão ao peito e elevou a taça que Tess se apressou a voltar a encher. É como se estivesse esculpido em âmbar. É tão perfeito que de solo me olhá-lo sinto débil e emocionada por dentro. E me acaricia com tanta suavidade. E depois já não é suave, e não me importa porque eu desejo, e ele me deseja e nos avivamos, como nos selvagens, e me sinto forte, como se pudesse fazer o amor com ele durante horas, durante dias inteiros. Para sempre. E às vezes tenho 3 ou 4 orgasmos antes de que terminemos, enquanto que com o Jesse quase nunca tinha nem sequer um e então. Interrompeu-se e piscou, tragou com força. Acabo de dizer isso? Tess respirou com lentidão e bebeu um comprido gole de champanhe. Está segura de não querer seguir falando? Se seguir assim uns minutos mais me fará terminar. Oh! Pressurosa, Lily depositou sua taça e se levou as mãos às bochechas ardentes. Nunca lhe hei dito essas coisas a ninguém. Não queria lhes incomodar.
Não nos incomodaste absolutamente. Vila também tinha uma sensação estranha na boca do estômago quando estirou a mão para aplaudir o braço do Lily. Acredito que é maravilhoso para ti e para o Adam. Antes nunca pude falar assim com ninguém. Lhe quebrou a voz e surgiram as lágrimas. E não poderia dizer-lhe a ninguém que não fossem vocês dois. Bom, Lily não. Não. Lily interrompeu a preocupação do Tess com um movimento de sua cabeça. Para mim tudo trocou. E tudo começou a trocar quando lhes conheci vocês. Então eu também comecei a trocar. Apesar de todas as coisas horríveis que aconteceram, sou muito feliz. Conheci o Adam e lhes conheci vocês dois. E lhes quero tanto a todos. Quero-lhes muitíssimo. Sinto muito, adicionou e ficou de pé para dirigir-se correndo ao banho. Emocionada, Vila permaneceu imóvel e escutou o som da água que caía na banheira. Crie que alguma das duas deveria ir acompanhá-la? Não. Também com os olhos úmidos, Tess voltou a encher a taça da Vila e logo se deixou cair a seu lado, no sofá. Daremos-lhe 1 minuto. Pensativa, escolheu uma maçã Granny Smith perfeita da cesta que lhes brindava o hotel. Tem razão, sabe? Por mal que esteja a situação, há muitas coisas positivas que nivelam o fiel da balança. Suponho que sim. Vila olhou sua taça e logo elevou a vista para olhar ao Tess. Suponho que me alegro de te haver conhecido. Não é necessário que eu goste, adicionou antes de ficar muito sentimental. Mas me alegro de que nos tenhamos conhecido. Tess sorriu e entrechocou sua taça com a da Vila. Brindo por isso.